momento em que a morte está tão banalizada, é importante refletir sobre o luto e o seu significado. Passamos hoje por uma crise política, sanitária e humanitária em que as pessoas se tornaram apenas mais um número, e a responsabilidade com a vida ficou para segundo plano. Esse é o Eu Com Isso, o podcast do IB, e hoje a gente vai falar como o judaísmo encara a morte a partir de uma perspectiva social, religiosa e filosófica. Existe a ideia de vida no pós-morte? Como é feito um enterro judaico? E o que fazem aqueles que ficam quando um ente querido se vai? Eu sou Anita Efraim, sou jornalista e fanática por futebol. E eu sou Amanda Hatzir, estudiosa de cultura judaica e sociedade israelense. Nosso convidado hoje é o rabino Ruben Sternshine, que integra o rabinato da CIP desde 2008, é mestre em filosofia judaica pela Universidade Hebraica de Jerusalém e também doutor em filosofia judaica pela USP. Rabino, seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz que deu certo da gente gravar hoje e esse é um assunto que os nossos ouvintes têm bastante curiosidade, eu acho que a nossa conversa vai ser bastante esclarecedora. Obrigada. Muito obrigado, sou eu que agradeço, uma honra estar com vocês aqui e parabéns pela iniciativa. Legal. Então vamos começar, por uma das perguntas mais comuns sobre esse tema, antes de entrar, aprofundar um pouco os sentidos mais filosóficos. Responde para a gente se existe a ideia de vida após a morte no judaísmo, esse conceito de céu, inferno. O que acontece com um judeu que morre a partir de uma perspectiva religiosa? O judaísmo é uma tradição que se concentra na vida aqui e agora, na vida nesse mundo, nesse presente. E por essa razão, com razão, foi visto muitas vezes e acusado de ser o judaísmo uma religião pouco religiosa, no sentido de se focar bem mais neste mundo, nas urgências deste mundo, do que nas especulações de mundos anteriores ou posteriores. Dito isso, sim, existem, claro, na tradição judaica, teorias diversas. Todas as teorias, nenhuma é uma afirmação, mas se vê, especialmente a partir, depois da Bíblia, na Bíblia quase não vemos, na Torá não existe nenhuma menção à vida após a morte, não a favor nem contra. Mas depois da Torá, começamos a ver no livro dos profetas, em alguns dos salmos, a possibilidade, no livro de Jó, por exemplo, a possibilidade de que existiria uma outra dimensão, além desta vida, que compensa, ou que equilibra, ou que faz a justiça que falta algumas vezes, e por aí vai. E a partir da literatura rabínica, talmúdica, aí sim, já, aí até os nossos dias, encontramos bastantes materiais que falam sobre a possibilidade de alguma outra vida depois desta vida. Não é que alguém possa dizer com certeza que as coisas são exclusivamente de um modo, mas existem teorias diversas. Nós encontramos no judaísmo aqueles que vão dizer que os mortos são melitzei yosher, são pessoas que estão lá no céu, advogando pelos que ficamos aqui, falando bem de nós nos tribunais celestiais. Existem teorias que dizem que a alma continua trabalhando, favorecendo, influenciando, completando dívidas que faltaram. Existe também a teoria de que uma mesma alma entra em diversos corpos, e que algumas pessoas estão vinculadas umas com outras, que são, de algum modo, a pessoa que já se foi e que está de novo aqui. E existe também a ideia da ressurreição dos mortos. Aparece isso na reza, inclusive, o cemitério de Ar-Zeitim, o Monte das Oliveiras, na entrada de uma das portas principais da cidade velha de Jerusalém, tem pessoas que ao longo das gerações foram fazendo questão de serem enterradas lá, porque talvez, vindo o Mashiach, seria o primeiro lugar onde eles teriam acesso a uma segunda chance, uma volta física, inclusive, ao mesmo corpo, mesmo centenas ou talvez milhares de anos depois. Então, todas essas teorias existem.
né? Mas, como dito, não são o mainstream, não são a ênfase judaica. E aí, queria aproveitar, Rabino, que você falou sobre os corpos e te perguntar justamente sobre isso, né? Que existem algumas regras, eu não sei se essa palavra é mais adequada, mas específicas no judaísmo em relação ao corpo da pessoa que morre. Como, por exemplo, não existe a possibilidade de se ver o corpo. Tem uma limpeza do corpo, o caixão fica fechado. Em Israel nem tem caixão, né? Acho que é legal você falar sobre isso. E depois também queria que você falasse sobre a cremação. Não é permitida a cremação, né, no judaísmo. Então, eu fiz um monte de perguntas, mas é basicamente sobre o que é feito com o corpo de quem morre. Muito bem colocado, Anita, apesar de que você sentiu que fez muitas perguntas e fez, mas elas respondem a uma lógica, estão todas relacionadas, eu diria, com um paradoxo. Por um lado, o judaísmo não veneraria demais o corpo, e por outro lado, faz um cuidado extremo do corpo. Tudo isso está expressado nas suas perguntas. Então, a resposta é a seguinte. Para o judaísmo, justamente existe esse paradoxo. Não se trata do culto ao corpo que fazia a cultura espartana na antiga Grécia, nem se trata, no outro extremo, da diferenciação completa entre um corpo que teoricamente é só pecado e uma alma que é só pureza, como se vê muitas vezes em dicotomias cristãs e de outras religiões, talvez islâmicas e demais. O judaísmo, desde a linguagem mais antiga, acredita numa integração. O conceito nefesh, mais literal da Bíblia, depois é interpretado pela mística e pelo desenvolvimento da linguagem de formas diferentes. Mas nefesh é claro que não se trata de alma separada, não é ruach, não é neshama. Nefesh, que hoje em dia se usa no hebraico moderno para falar em psique, na Torá é a pessoa, todo junto, corpo e espírito, todo junto, é uma unidade. Yom Kippur é uma exceção, é o único dia que o dedicamos somente à espiritualidade separada do corpo, e então não tomamos banho, não temos relações sexuais, e não comemos, e não bebemos. Só pode ser um dia. Shabbat, que é o grande dia da espiritualidade e da não materialidade, é um dia no qual fazemos justamente boas refeições, e nos vestimos bem, e tomamos sim banho, e colocamos sim perfume, e temos relações sexuais como mitzvah, porque justamente o corpo e a alma são uma coisa. Agora bem, sendo assim, por que então lavamos o corpo, enterramos o corpo diretamente, não podemos ver o corpo? Bem, a ideia é não tornar nenhuma das duas coisas deuses. Nem a alma, é a alma humana, não é um deus. Nós não rezamos a alma humana, de ninguém. Pelo menos não no mainstream judaico. As pessoas são sempre pessoas, e Deus é sempre Deus. No judaísmo, diferente do cristianismo, Deus não se torna pessoa. E diferente do budismo, a pessoa não se torna Deus. Deus é Deus, a pessoa é sempre pessoa, e pode se estabelecer algum diálogo. Nas ideias místicas, todos temos algum aspecto divino, ou somos aspectos, todos nós, do divino. Mas ninguém é Deus, nem se torna Deus, e Deus não se torna a gente. Então, nós não rezamos a alma de ninguém e também não tornamos o corpo de ninguém algo, de repente, mais sagrado do que era. Nem mais, nem menos. Justamente para evitar isso é que nós fechamos o caixão, para que não fiquemos com um apego extremo e exacerbado a um corpo que, infelizmente, já não tem vida. E só para alguns grupos muito específicos poderá milagrosamente voltar. A amplíssima maioria dos judeus não pregam isso, pelo menos das fontes judaicas. O corpo termina, é uma maquinária física que termina, como nos mostra a física, a química e a biologia. E se continua algo, queremos acreditar que esse algo continua de um modo misterioso em alguma outra dimensão. Esse seria talvez o mais mainstream. E por isso, então, nós queremos
o quanto antes devolver o corpo ao ciclo vital, que entendemos que ele está na Terra. Eu ia te perguntar dessa frase, né, que está na Torá, queria que você complementasse falando sobre isso. Eu não vou tentar falar a frase porque eu vou errar, então... A frase diz que somos pó da Terra e voltamos à Terra. Afar atá velafar tashuv. Ou seja, somos pó da Terra e voltamos à Terra. E todos nos alimentamos uns de outros, de plantas e de animais, e as plantas e os animais, de algum modo, se alimentam de nós também, quando voltamos a nos depositar a nós mesmos na Terra para continuar esse ciclo de vida da parte física. E acreditamos que a parte espiritual relacionada, praticada com a física, queremos acreditar que ela continua em algum lugar. A ideia, então, do caixão fechado é justamente essa, não venerar demais o corpo, que já, infelizmente, está morto. E o caixão geralmente é bem fininho ou inexistente. Como bem falou você, Anita, em Israel, na maioria dos cemitérios, se enterra diretamente com a mortalha e o talit, para que justamente o contato com a terra seja o mais natural e sem intermediações possível. Só curiosidade, né? No Brasil não pode por lei. Por isso que nos cemitérios judaicos do Brasil não se faz o mesmo, mas é uma questão da legislação do país. Mas dentro do caixão as pessoas são enroladas também no talit. Enfim, só a curiosidade. Sim. Não, exatamente. E a Hevra Kadishá, ou seja, a Sociedade do Cemitério Judaico, faz questão de fazer um caixão o mais igualitário, humilde e fininho possível, justamente para lembrar isso, que não temos diferenças físicas, só aparentes, mas não essenciais, e que o importante nesse momento é o contato com o natural, com a vida mesma, neste caso a Terra. É bem interessante, né? Porque hoje, eu acho que principalmente na Europa, existe assim essa ideia de tornar o cemitério um conceito mais sustentável, né? Existem projetos que tornam cemitérios em florestas e tem essa ideia de, enfim, enterrar o corpo o mais próximo possível da terra. E ainda um pouco dentro, né, dessa relação com o corpo, talvez entrando numa questão um pouco mais de bioética, existe um conceito no judaísmo, enfim, né, pensando no judaísmo mais tradicionalista, talvez, chamado Techiat HaMetim, que seria uma ressurreição do corpo, né, que o corpo se reconstruiria para receber uma alma novamente depois da morte. E dentro disso, eu queria que você comentasse um pouco, Rubem, sobre a questão da discussão sobre doação de órgãos. Como que a gente vê essa questão hoje? Como dá para falar sobre isso? Muito bem colocado também isso, que é justamente essa parte que mencionei no começo, essa linha que vai acreditar na literalidade da expressão, ou seja, que ressurgiria o corpo mesmo. Uhum. Insisto em que se trata de uma linha muito particular, eu diria que não maioritária. Nas fontes, com certeza não maioritária. No povo, não fiz um estudo estatístico, mas aparentemente pelas agrupações e as linhas judaicas é claro que se trata de pequenas minorias de novo, que acreditam na literalidade da expressão. Ou seja, que apesar de que todos vemos que o corpo, depois de pouco tempo, se descompõe na Terra, e em qualquer modo, em qualquer lugar se descompõe tudo ele, existiriam então grupos muito minoritários que diriam que absolutamente todos os detalhes voltam. Se todos os detalhes voltam, então existiria um paradoxo, né, nessa crença. Porque se é milagroso, se um olho que já não está, e uma pele que já não está, e todos os órgãos já não estão, voltam milagrosamente, inclusive se os doamos. Porque, de todo modo, não estão fisicamente, não é cartesiano, não é físico. É uma fé, é um milagre. Então, o milagre deveria fazer com que, mesmo se a pessoa
passou por uma cirurgia e doou o seu rim, depois ele volta. Porque se ele não doou o rim, é óbvio que não é o mesmo rim. O rim, ninguém abre uma sepultura, mas sabemos todos que depois de pouco tempo já não está mais. Não só que não funciona, não tem nenhuma possibilidade de funcionar, não está. E, bom, para quem... Então isso é uma linha, de qualquer modo, mas é minoritária. A maioria absoluta do judaísmo acredita que o mais urgente é a vida aqui e agora. Isso é um fato, isso não é uma especulação. Você precisa ajudar os pobres aqui e agora, você precisa visitar os doentes aqui e agora, você precisa dar consolo a pessoas que precisam aqui e agora. E, portanto, tudo que afirme a vida e ajude a vida é prioritário. E então, doar órgãos de alguém que morreu para favorecer alguém que está vivendo é visto por muitas autoridades religiosas de todas as linhas, incluídas as ortodoxas, obviamente a reformista e a conservadora, que dizem que é mitzvah. Que é mitzvah, que deveríamos doar órgãos. Muito bom. E é bom, para quem, óbvio, vocês não estavam ouvindo antes, né? Mas o Rabino Ruben falou, gente, eu sempre prefiro falar de quem fica, né? Que isso é importante e tem tudo a ver com o que ele estava falando agora. Então, queria perguntar exatamente o que faz quem fica. Quais que são os rituais e os costumes dentro da tradição judaica para aqueles que perdem um familiar? Existem diversos costumes. A maioria são costumes, de tudo o que eu vou mencionar agora, e é o que a maioria das pessoas conhecem também. Existem 3 períodos de luto. O período mais intenso, que chamamos ele de Shiva, os primeiros 7 dias. Depois, os primeiros 30, ou seja, os outros 23 dias depois dos 7. E depois, os 11 meses, no caso de parentes bem próximos. Então, o luto vai diminuindo conforme o tempo vai passando. Os rituais são todos rituais vinculados a 2 coisas: a evitar a vaidade, a evitar que a pessoa se ocupe com seu corpo, com si própria, e a fomentar e promover a memória. Porque acreditamos todos, aqui sim, mainstream amplíssimo judaico, que nós não sabemos o que acontece com a pessoa que falece e queremos acreditar em alguma das propostas judaicas, mas sabemos o que acontece com a pessoa que fica. Fica um vazio gigantesco, fica uma tristeza muito grande, fica uma nostalgia enorme. E a memória é talvez o único que temos, concretamente. Através da memória, nós conseguimos eternizar momentos, experiências, cheiros, texturas, olhares, e voltar a vivê-los. A memória funciona de um modo muito interessante, porque ela é subjetiva, é sempre subjetiva. E todos os que perdemos alguma pessoa querida, ou acompanhamos pessoas que perderam pessoas queridas, sabemos como, passando o tempo, a memória não é nunca a mesma. E isso não tem a ver com Alzheimer, tem a ver com afeto, com a emoção. Você não lembra de seu pai falecido, de sua mãe falecida, de seu amigo, de seu namorado, da mesma forma, 1 ano depois, 10 anos depois e 20 anos depois. Assim como também se está vivo. Você não lembra de sua infância, do mesmo modo, quando você tem 15 anos e quando você tem 35 anos. A memória é manipulada de algum modo, no melhor sentido da palavra, porque ela está viva. Ela se transforma e ela te transforma, e você transforma ela. E essa ponte entre você e sua memória faz com que, de algum modo, o contato com quem não está seja um contato vivo. Na minha leitura das tradições judaicas, todas elas são destinadas a favorecer esse vínculo vivo com a memória. Fazer com que a pessoa viva, através da memória, um contato contínuo com a pessoa. Não um contato mágico, não reza a pessoa,
não pede que a pessoa faça milagres, mas sim continua a se contatar, assim como você se contata com um filme que viu alguma vez, com um livro, com sua infância, com um amor, com uma decepção, e continua aprendendo com ela. E desse modo nada morre totalmente, somente se transforma, e transforma o lugar que tem para você. Os cemitérios judaicos, a Anita já, né, abriu o tema aí falando um pouco de cemitério, costumam ser diferentes, né, de outros que a gente vê por aí. A gente, né, para quem está acostumado com esses cemitérios que tem grandes mausoléus, super esculturas acima dos túmulos, o cemitério judaico é bem diferente, né? Você vai e todas as lápides são iguais, baixinhas, só uma pedra em cima do túmulo. Por que existe essa diferença, né? Qual que é a explicação? Isso está relacionado um pouquinho às coisas que estávamos falando até agora. A ideia é que nós não nos diferenciamos pelo corpo, e não nos, apesar de que nos vemos aparentemente diferentes, e não nos diferenciamos pelo que possuímos. Afinal de contas, as coisas passam por nós, ou nós passamos por elas, né? O tempo passa por nós, ou nós passamos por ele, mas de qualquer modo, somos pessoas que somos viajantes, aí veio o espanhol, que estamos de visita, somos turistas no tempo e no espaço. E o judaísmo enfatiza isso em muitas oportunidades, especialmente na festa de Sukkot, por exemplo, que trabalha o desapego ao material e a querer possuí-lo tudo. A festa de Tu B'Shvat também nos fala de que nós somos como árvores e passamos, e a terra não é nossa. Nada é nosso, na verdade, é tudo emprestado. Nós devemos cuidá-lo e devolvê-lo. Então, do mesmo modo o corpo, e do mesmo modo o nosso passo pela vida e pelo corpo, e pela vida dos outros. Então, o cemitério nosso quer diminuir essas diferenças aparentes e deixar espaço para as diferenças essenciais, às que todos deveríamos ter acesso. Por isso, as lápides são o mais humildes possíveis e o mais igualitárias possíveis. Igualmente, a verdade é que nem todos os cemitérios judaicos são assim. Existem sempre os jeitinhos, inclusive fora do Brasil. O jeitinho é uma expressão brasileira, mas existem jeitinhos. Eu já vi cemitérios judaicos onde tem um setor A e um setor B, e tem lápides que são de um modo e de outro, e alguns mausoléus médio. Não são essas grandes construções, como você muito bem... O ego de quem fica também existe, né, Rabino? Exatamente, de quem fica. E aí exatamente fica essa dificuldade, mas a proposta judaica é essa mesma. Não fazer disso um monumento gigantesco. Tem outra razão também, que também está vinculada com outra coisa que falamos, e é não fazer um culto à lápide. Assim como não fazemos um culto ao morto, nem rezamos a alma, não rezamos a alma, como se fosse um Deus, vamos rezar pela alma, né? Mas não rezamos a alma, não é ela que vai nos fazer um milagre. Do mesmo modo, nós não queremos venerar um objeto, seja uma lápide, seja uma foto, seja uma arquitetura ao redor da lápide. Então, por essa razão também, os túmulos tentam ser o mais austeros possíveis, também para evitar esse tipo de culto ao objeto. O judaísmo faz questão de dizer: a pessoa não está na pedra, não ficou presa lá, não se molha quando vem chuva. E aí, eu vou, desculpa te interromper, mas acho que tem tudo a ver a próxima pergunta. Eu vou até contar uma curiosidade. Bom, gente, eu morei ali perto da Consolação grande parte da minha vida. E eu nunca tinha associado que aquelas flores que ficam em frente ao cemitério da Consolação eram vendidas lá, porque o cemitério da Consolação é gigante, as pessoas compram as flores e vão no cemitério. Porque no judaísmo não se levam flores para o túmulo. E aí eu queria, eu nunca tinha feito a associação, porque eu nunca comprei flores para levar para o túmulo de alguém. E aí eu queria te perguntar, aproveitar e pedir para você explicar por que não tem essa tradição e por que no cemitério judaico a gente coloca pedras em cima dos túmulos. Então,
A ideia tem a ver com todo esse mistério também. Não, a princípio, na verdade, não é proibido. Isso também é uma boa oportunidade para contar a nossos ouvintes. Não é proibido levar flor. Se alguém gostar muito do simbolismo de que uma flor tem cheiro, tem vida, tem cor, e você quer trazer isso a um ente querido e se conectar através disso, não é proibido, não está escrito em nenhum lugar que está proibido. Algumas pessoas fazem questão de não levar a flor para se diferenciar, para dizer, isto é um costume judaico e isto não é um costume judaico. Tudo bem, mas não é proibido. Se fosse proibido, seria proibido somente por isso, porque poderia diminuir a diferenciação para quem é muito importante a diferenciação. Agora, por que nós colocamos pedras? Porque a primeira vez que aparece o conceito de Matseivá é a pedra tumular, ou a lápide, na verdade, separadamente de uma questão de enterro. A palavra Matseivá aparece pela primeira vez na Torá, quando o patriarca Yaakov tem aquele famoso sonho da escada pela qual sobem e descem anjos. E então ele vê nisso uma mensagem muito interessante. Aliás, vejam que coisa interessante é que para ele os anjos sobem e descem, não descem e sobem. Os anjos não estão no céu, os anjos são pessoas que se elevam de algum modo pelo que fazem aqui e agora nessa terra. E saem e voltam, e saem e voltam. De qualquer modo, ele acha que tem aí uma revelação interessante, importante para a sua vida e para a vida dos que estão à sua volta, e quer marcar esse lugar onde ele dormiu e teve essa revelação. E para marcá-lo e diferenciá-lo de qualquer outra parte do campo, ele coloca lá uma pedra e diz, Ve'eben azot matzevá, e essa pedra é um monumento, algo que eu estou erguendo da terra para diferenciá-lo do resto. E a partir desse momento se define que quando você quer indicar um lugar onde você deixou o corpo de um ente querido, para que não se perca, porque o corpo vai se diluir na terra, para que não se perca onde você se despediu do corpo, você coloca uma pedra. Você quer colocar uma lembrança maior, então coloca uma pedra em cima da pedra. E uma lembrança maior ainda, então uma pedra em cima da pedra, em cima da pedra, em cima da pedra. Mas, por outro lado, não queremos fazer grandes mausoléus. Então, deixamos pedrinhas pequenas para indicar o lugar, para indicar que estivemos lá, para indicar que continuamos construindo a ponte da memória, mas com humildade e austeridade ao mesmo tempo. E, Rubem, como tudo no judaísmo, né, eu acho que a morte também, a visão sobre a morte passou por mudanças, né, no decorrer do tempo, né? Eu queria que você falasse para a gente, né, se a visão judaica sobre vida e morte passou por mudanças, né, no decorrer de acontecimentos históricos, como o Holocausto, por exemplo, né, como que um fenômeno como a Shoah impactou o povo judeu nesse sentido? Ótima pergunta. Como disse antes, no judaísmo o foco é essa vida. E a vida após a vida, essa é uma especulação, há muitas vozes, em muitas épocas, em muitas fontes. Eu diria que a mudança principal é que a fé em geral, a fé na vida, a fé no ser humano, além da fé em Deus, depois de eventos como a Shoah, ficou desafiada e chacoalhada, na minha opinião, como deve ser. Se nós vamos separar de qualquer coisa que tenha a ver com a vida, a nossa fé, então nossa fé vai acabar sendo irrelevante. Se qualquer coisa que acontece na vida, você diz, a fé é inquestionável, de tão inquestionável e de tão inconectável com tudo, se tornará irrelevante. Eu sou dos religiosos que acredita exatamente o contrário. A fé deve aceitar, enfrentar, abraçar, inclusive, todos os desafios que aparecem. Quando não conseguir responder, ok, então deverá viver com seus próprios paradoxos e suas próprias tensões. Se quiser viver, pode morrer. Se quiser viver, precisa se enfrentar com eles. Na minha opinião, o que muda é isso, que nós encontramos
inclusive a partir da festa de Hanukkah, a partir da destruição do segundo templo, da revolução de Bar Kokhba, que resultou num massacre porque não deu certo, os pogroms, a Inquisição, os momentos de maior sofrimento, foram momentos que foram fazendo com que alguns desenvolvam uma fé maior na vida após a morte, dizendo, se nós estamos certos e sofremos tanto, deve ser que em alguma outra dimensão viveremos muito bem. E outros desenvolveram, dentro do pensamento religioso justamente, uma fé muito, muito, muito crítica, na qual se atrevem a dizer, Deus nos deve respostas, Deus deve ser que funciona de outro modo. Talvez não seja todo-poderoso, talvez seja mais um consolo, um conforto, um ideal não realizado, uma espécie de psicólogo mor, ou um pai, um amigo, uma mãe, maiores, diferentes, não humanos, mas não alguém que resolve os problemas, que faz por nós, que substitui a ação humana ou a vida ou a morte. Eu observo isso nas teologias que se desenvolvem após eventos como esses. E falando em eventos que estão mudando a humanidade, a gente está vivendo uma pandemia. No Brasil já são quase 180 mil mortes. E muitas pessoas não puderam se despedir propriamente. A gente tem figuras muito importantes do judaísmo, da comunidade judaica. Essa semana morreu Joseph Safra, que eu imagino que teria um enterro gigantesco, que teria rezas lotadas e não vai poder ter. Morreu o rabino Jonathan Sacks, sobre quem a gente fez um episódio. Também acho que seria uma comoção gigantesca. Nenhum dos dois morreu de Covid, mas os dois tiveram, imagino que teria seria uma paralisação assim nas comunidades onde viviam. Então, como que você acha, Rabino, que a Covid, a pandemia também alterou os rituais? E queria talvez pedir para você contar como está sendo a sua experiência nesse período, participando de rituais de morte, como tem sido com as famílias, que muitas vezes não podem se reunir nas rezas para se consolar, enfim, a sua visão mais técnica e também a experiência que você está tendo nesse momento. Uma das tradições mais famosas do luto judaico é a pronunciação do Kadish, certo? O Kadish é a reza mais famosa. Existem outras, El Maleh Rahamim, Izkor, mas o Kadish é a reza mais famosa e mais frequente, né? El Maleh Rahamim é dito somente nos aniversários e no momento do enterro. Izkor é dito somente nas festas, né? Yom Kippur, no último dia de Pesach, Shavuot e Sukkot, mas o Kadish é dito em toda ocasião de luto. E o Kadish que é? O Kadish é um hino à vida e ao mundo. É isso. O Kadish fala bem da vida e do mundo e entrega à vida e ao mundo o dever de fazer com que seja uma experiência digna, que vale a pena. E por que então justamente o Kadish foi escolhido como reza principal para o luto? Aqui vou citar não um rabino, e sim um escritor, Shmuel Yosef Agnon, o Prêmio Nobel da Literatura israelense do ano 1966, que era um grande estudioso das fontes judaicas. Ele sugere que esse foi o texto escolhido pela tradição, porque, de algum modo, as pessoas que ficam, ao dizerem o Kadish, estão dizendo, bem, a pessoa que se foi contribuía com a dignidade e o valor de minha vida e de meu mundo. Agora que não conto com a presença física dessa pessoa, eu vou dobrar os esforços para fazer com que a vida e o mundo continuem a valer a pena. E continuem a ser dignos como eram quando esta pessoa querida estava contribuindo com sua presença física. Eu sinto que esta experiência terrível da pandemia, de algum modo nos aproxima ainda mais dessa mensagem. Justamente porque não temos essa possibilidade de parar a vida e de fazer shivá, rezas e enterros multitudinários e intermináveis. Ela nos leva
a uma intimidade à distância. Estamos mais longe e mais perto ao mesmo tempo. Nunca tantas pessoas estiveram nas nossas rezas como agora. Nós na CIP, por exemplo, tínhamos um Kabbalat Shabbat, o Anitta esteve várias vezes, que tinha uma média de 300 e 400 pessoas, vamos dizer, quando não tínhamos um evento especial. Hoje temos 1.500 conexões. Conexões, pode ser que em cada uma delas tenha 2, 3 ou 4 pessoas. Eu faço uma aula que já cumpriu 7 anos, toda semana. Participavam de média 60, 70 pessoas, agora são mais de 200 conexões toda semana. Na tefilá cotidiana, de todos os dias, no Zoom temos muitas mais pessoas do que tínhamos no nosso minyan diário, de manhã e à noite. Pessoas que estão na Flórida, que estão em Europa, que estão em Israel e que escolhem rezar conosco. Pela primeira vez, no Yortzeit de meu pai, minha mãe, que mora em Israel, esteve comigo. Graças a esta oportunidade do isolamento, do distanciamento, ficamos muito mais perto. E o mesmo aconteceu com o Rabino Sachs. E o mesmo eu desejo que aconteça com todas as pessoas que querem render sua homenagem e continuar a tarefa filantrópica ou outras do José Safra. Não podemos fisicamente, presencialmente, em grandes eventos, e talvez por isso podemos muito mais na intimidade, muito mesmo mais. E então a responsabilidade está dada às mãos de qualquer um, independentemente do ato e do local, do cenário. O judaísmo, através da experiência pandêmica trágica, pode santificar ainda mais a experiência do tempo, se sobrepondo às limitações do espaço. E disso se trata o judaísmo. Muito legal. E realmente, assim, acho que a gente nunca esteve tão conectado, assim, mundialmente, né? E é muito legal mesmo essa experiência de você poder acompanhar Kabbalat Shabbat ou outros rituais, cerimônias no mundo inteiro, né? Uhum. E conhecer, né, outras tradições também. Antes de voltar na questão da pandemia, acho que faltou falar aí de um tema dentro da questão sobre o conceito de morte, vida, que é o suicídio, que, querendo ou não, ainda é um tabu, um grande tabu na comunidade judaica. A pessoa suicida, inclusive, em algumas tradições, ainda é enterrada numa ala separada do cemitério. Como que essa questão é tratada hoje, e considerando também todos os aspectos socioculturais, né, que ela envolve? Na tradição judaica, o valor da vida é um valor central, que está acima de todo o judaísmo. Segundo a tradição judaica, a vida é tão importante que, se você tiver que colocar em risco a vida para cumprir com qualquer preceito, você deve renunciar ao preceito e preservar a vida. Mais ainda, se você não fizer isso, você está fazendo uma dupla transgressão. Primeiro, por não preservar a vida e colocá-la em risco, e segundo, por cumprir o preceito, porque o preceito, nesse caso, é uma transgressão. Você deve transgredir para poder cumprir a vida. É muito sério isso. É por essa razão que alguns de nós fazemos muita questão de que nenhuma cerimônia religiosa coloque em risco a vida de ninguém. Coloque em risco, eu não estou dizendo que contamine diretamente. Colocar em risco a vida é proibido. Inclusive, colocar em risco a vida para cumprir com outro preceito. É proibido pela própria tradição judaica. Tudo isso para dizer, então, que daí vem toda essa sensibilidade para com o suicídio, porque, teoricamente, o suicídio seria um atentado direto à vida. Porém, qualquer rabino sensível e qualquer establishment judaico sensível de uma comunidade, de uma Hebra Kadishá, de uma sociedade de cemitérios, entende que essa situação é extremamente delicada para a pessoa que se suicidou e para a família que o perdeu. O último que precisa dessa situação é que o establishment judaico, o cemitério, a comunidade, os rabinos, os amigos,
ao invés de acolher, julguem, critiquem, afastem, distanciem, marquem. E é por essa razão que, geralmente, essa questão da outra ala não existe mais. Geralmente, eu não posso falar por todos os colegas e por todas as instituições e por todos os cemitérios, mas geralmente isso não se aplica mais, não se aplica praticamente a ninguém. Em cemitérios que nem tem essa ala, e se já tem, não tem ninguém lá. Sempre encontra-se um modo dentro da própria lei para que o suicida também possa ser enterrado junto com todos os demais, entendendo que se trata de uma situação extrema e não de uma violência contra nossos valores ou contra nós. Existem tecnicismos dentro da lei judaica, se interessa eu posso explicar isso mais, de como se faz para poder permitir que de todo modo a pessoa também seja enterrada com os outros. Mas, em resumo, geralmente é enterrada com todo mundo, com todo respeito e com todo carinho, igual que qualquer outra pessoa. Acho que isso ficou muito marcado também, né? Acho que o caso mais marcante que a gente tem no Brasil é a questão do Vladimir Herzog, né? Quando ainda tinha Exato. Uma parte separada no cemitério judaico, e a briga do Sobel foi para que, além de que ele não era um suicida, que ele foi assassinado, foi, enfim, para que isso não acontecesse. Depois as mudanças rolaram, já não é igual. A Yara Yavelberg também, né? Passou por isso. Que também morreu. E Exatamente. aí acho que tem mais uma pergunta, Rabino, que tem muito a ver com o que você estava falando, que é sobre como o judaísmo atribui muito valor à vida, e a gente, nessa situação pandêmica que a gente vive hoje, colocar outras pessoas em risco pode ser considerado uma transgressão aos valores judaicos. Enfim, eu não quero ficar alfinetando ninguém, mas acho que todo mundo deve ter visto imagens de sinagogas lotadas em Yom Kippur, mesmo que a própria lei dos estados não permita isso, sobre a justificativa de cumprir os rituais judaicos, mas quão judaico é colocar o outro em risco dessa forma? É isso mesmo que eu falei. Vocês devem saber que a comunidade de sinagoga, na qual eu exerço o rabinato, que eu lidero, junto com todos os colaboradores e os colegas, não se conta entre elas. Então, eu só posso responder pelo que eu e os que trabalham junto comigo, humildemente, fazemos com a melhor intenção possível. Como é que alguém coloca em risco a vida de alguém para supostamente cumprir com um preceito que se autoproíbe para não colocar em risco? Como é que isso acontece de todo modo? Não sei dizer, mas suponho que vocês poderão convidar a quem precisar para que fale disso com vocês. E para finalizar nosso episódio hoje, Rubem, para quem está ouvindo a gente agora e já perdeu alguém próximo, qual que, nesse contexto pelo qual a gente está passando, qual que é a melhor maneira de homenagear essa pessoa? A tradição judaica tem boas recomendações nesse sentido. Acho que uma das partes mais nobres, inteligentes, valiosas do judaísmo é justamente o tratamento da vida e da morte. Assim como muitas vezes vemos filmes onde morrem, parece até divertido, parece, se você observar os filmes israelenses, por exemplo, às vezes todo filme é somente a vida de uma pessoa, ou todo filme é somente a despedida de uma pessoa. E eu quero acreditar que isso teria algo a ver com o judaísmo. O judaísmo dá muitas dicas para o que fazer, como homenagear, como cuidar de quem se foi, de quem fica e da conexão entre ambos. Uma é a tzedakah, contribuir com uma causa que afirme a vida, que desenvolva a vida. Outro é o estudo. Talvez isso seja menos conhecido, mas é igualmente tradição judaica. Estudar para homenagear alguém que não está mais fisicamente. Porque o estudo desenvolve a vida, tanto quanto a tzedakah. Estudar, se desenvolver, se aprimorar. E, finalmente, eu acho que o terceiro caminho, além de estudar e além de construir tzedakah, é, na minha opinião, a memória. Como dissemos antes, os diversos rituais buscam
produzir uma memória ativa, uma memória viva. O que é uma memória viva? É uma memória que se permite voltar a visitar a si própria. Você lembra de tal cena de sua infância? Ou você lembra de tal momento que compartilhou com tal pessoa querida? Volte a visitar isso e veja como isso se transforma com o tempo. Você vê essa memória diferente e você se vê a si próprio diferente à luz dessa memória que mudou. Você transforma a memória e se transforma através dessa memória. E por último, eu acho que a memória também tem uma dimensão futura. Nós estamos acostumados a pensar que a memória é algo de passado, é uma viagem ao passado. Você lembra de alguém, então está viajando atrás para se encontrar com essa pessoa. Bem, é verdade, mas não é a única parte da memória. Na minha opinião, na minha experiência rabínica, de acompanhar muitos lutos, existe algo que eu, pessoalmente, chamo de memória futura. Como funciona isso? A pessoa faz o seguinte exercício. Que diria meu avô falecido diante desta nova situação? Eu agora tenho um filho, eu agora tenho um neto, eu agora entrei na universidade, eu agora me casei, eu agora me separei, eu agora estou lendo tal livro, vendo tal filme ou atravessando a pandemia. Que diria? Como seria? Qual seria a piada? Qual seria o sorriso? Qual seria a nostalgia? Qual seria a tristeza? Como me acompanharia? O que me perguntaria? Desse modo, você cria um espaço no presente e no futuro para alguém que já não está. E assim, a memória se torna presente e futuro também, não somente passado. Desse modo, você não fica preso do passado e você não deixa a pessoa falecida presa do passado. Você dá uma continuidade, uma pós-vida na vida, sem mágicas. Eu estou até um pouco emocionada aqui, acho que é um tema duro, né? Porque é sempre duro você perder alguém que você ama, mas eu acho muito importante a gente lembrar que tem coisas que a gente pode fazer para que a pessoa esteja sempre, de alguma forma, viva dentro da gente e o que a gente é, né? Até porque quem a gente ama molda o nosso caráter, a nossa vida, e acho que a melhor maneira é sempre pensar como a gente pode também fazer essa pessoa que foi, o que a gente pode fazer para que ela se sentisse orgulhosa da gente, né? Enfim, acho que a gente teve o grande privilégio de conversar com o Rabino Ruben, que fala muito bem sobre muitas coisas, mas em especial sobre esses temas mais filosóficos, e é muito bom ter uma pessoa que consiga dar um ar leve para um tema que é bastante difícil. Então, Rabino Ruben, muito obrigada pela presença e volte sempre, o Eu Com Isso está sempre aberto para você. Muito obrigada, Ruben, foi uma conversa ótima, também estou aqui suspirando, porque realmente o tema foi bastante tocante e você tratou de uma forma bastante aprofundada. Muito obrigada. Obrigado a vocês, Amanda e Anita, um encontro muito significativo para mim também. Tomara que possamos contribuir nossa parte com todos os que nos ouçam. Que assim seja. Até semana que vem, então, pessoal. Até semana que vem. Ainda tem um episódio para sair nesse ano de 2020. Depois a gente vai passar 2 semanas de folga, mas uma hora 2020 tem que acabar, né? E a gente volta depois de 2021, mas ainda tem semana que vem. Tchau! Ei, turma, como vocês estão? Aqui é a Malca te trazendo as notícias do mundo judaico da semana. Falando da esperada vacina, Israel começa seu processo de vacinação em massa no dia 27 de dezembro, já usando a vacina da Pfizer. Acreditam que vão vacinar cerca de 60 mil pessoas por dia em Israel, fechando num cronograma de 6 semanas até a finalização da vacinação total do país. O governo marroquino declarou na quinta-feira que estabelecerá relações diplomáticas com Israel o quanto antes e anunciou voos diretos entre Marrocos e Israel. O anúncio foi feito pelo rei Mohammed VI em conversa por telefone com o Donald Trump, na qual o mandatário americano anunciou também a abertura de um consulado na cidade de Dakhla, no Saara Ocidental, que é um forte sinal de apoio à soberania marroquina na disputa do território.
Esses anúncios, que constituem uma importante virada na política marroquina e uma conquista sem precedentes em seu apoio internacional à questão do Saara, foram anunciados em comunicado do Gabinete Real Marroquino, dado que a política externa é um dos domínios exclusivos do monarca no país. Além disso, já notícia velha, mas também notícia nova, né, queridos ouvintes? Mais uma vez, já estão votando aí a primeira emenda para a dissolução da Knesset, do parlamento israelense. Na verdade, essa tentativa aí de emenda já está tentando passar faz algumas semanas e ela está sendo enrolada pelo Likud. Hoje se diz que muito desse processo tem a ver com o Benny Gantz, que está dentro da chapa, tá? Mas não tá, né, pessoal? Então ele assumiria em outubro do ano que vem. Mas, basicamente, o Bibi não consegue seguir sem ser o ministro da Defesa. Essas foram as notícias do mundo judaico dessa semana e até a próxima.